Fala, trader! Uma das decisões mais importantes que o trader precisa tomar é definir qual ou quais ativos ele irá operar e escolher o ativo certo que mais se alinha ao seu perfil é um fator decisivo para o seu sucesso ou fracasso no day trade. Para saber como escolher o melhor ativo para operar e se ele está alinhado ao seu perfil, fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir, deixa teu like, eu te prometo que não vai cair teu dedo, é fácil, é só clicar aqui, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal aqui da Fast, oficializado o convite, se inscreve aqui no canal da Fast e ative também ali o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos lá para o conteúdo. Bom, na Bolsa de Valores existem inúmeros ativos que você pode operar day trade, no mercado à vista, por exemplo. Existem centenas aí de ações no mercado futuro. Tem o dólar, o índice DI, que é juros, né? Sem falar ainda no mercado de opções. Mas qual ativo escolher com tantas possibilidades? Qual se adequa mais ao seu perfil? Para responder essas perguntas, você precisa conhecer as características, as particularidades, tanto do mercado quanto do ativo, e definir também critérios para fazer essa seleção, para fazer essa escolha. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá então. Primeiro passo, entenda o mercado e o ativo. Para facilitar a sua vida, eu criei um checklist com algumas perguntas que você vai responder, vai te ajudar aí a entender melhor tanto o ativo quanto o mercado, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar como exemplo aqui mini dólar, dólar futuro, contratos de mini dólar futuro, WDO. A primeira pergunta é justamente qual o ativo? Então, qual o ativo? Mini dólar. Como a gente está operando um contrato futuro, agora em março a gente está operando um contrato de abril, é a série J, então WDO J21. Então a gente já respondeu, no caso, a primeira pergunta aqui, que é qual o ativo, tá bom? Próxima pergunta, qual mercado esse ativo faz parte? No caso, dólar futuro, contratos futuros, então é o mercado futuro. O mini dólar, tá? Existe o dólar padrão, tá? Que é o dólar cheio, e o mini dólar, no caso aqui a gente pegou por exemplo, o mini dólar. Ele é um contrato futuro, um mini contrato futuro, ele é um derivativo. Então, qual é o mercado? É o mercado futuro, tá bom? Próxima pergunta. Quais os principais participantes ou players desse mercado? No caso do dólar, mini dólar, a gente tem bancos, principalmente. Bancos, investidores institucionais, por exemplo, grandes fundos, empresas importadoras e exportadoras. São players aí que a gente encontra no mercado de mini dólar. Próxima pergunta. Quais os horários de funcionamento desse mercado? No nosso exemplo, a gente tem um leilão de abertura iniciando às 8h55, com abertura randômica às 9h, e o mercado se estende aí até às 18 horas, 6 horas da tarde, podendo haver ali alteração no horário de encerramento, tá bom? Então é importante ficar atento. Próxima pergunta. Quanto de dinheiro, né? Quanto eu preciso, quanto é necessário para operar esse ativo? Nesse caso, mini contratos, cada mini contrato de dólar, cada um mini contrato equivale a 10 mil dólares. Se a gente for converter em reais, isso vai equivaler aí a pouco mais de 50 mil reais. Mas você precisa ter todo esse valor para operar, tu precisa ter 55, 60 mil ou 50 mil reais para operar um mini contrato de dólar? Não. Por quê? Porque o mercado futuro, ele é um mercado que possibilita alavancagem. Então, tu vai precisar de margem para operar apenas. As corretoras, por exemplo, em média pedem entre R$ 25 e R$ 100 de margem para poder operar um mini contrato, tá bom? Então veja como você está alavancado nesse mercado. Você pode, com 25 a 100 reais, operar um mini contrato que tem o volume financeiro, é como se você estivesse movimentando financeiramente, em média 50 mil reais, tá? Mas como a gente tem um bom gerenciamento de risco, vamos partir desse pressuposto, sobre gerenciamento de risco, a gente vai ter vídeos falando sobre gerenciamento de risco. No caso do mini dólar, um mini contrato vai valer em média 50 mil reais. Tá? Então o que a gente recomenda? 5% desse valor, vai dar em torno aí de 2.500. Entre 2.000 e 3.000 reais é saudável tu ter
alocado de margem, tá? Para poder operar esse contrato, tá? Próxima pergunta: quais os drivers, ou seja, quais os motivadores, o que movimenta esse mercado e em especial esse ativo? No caso do nosso exemplo, o mini dólar, por ser um ativo cambial, a macroeconomia, no cenário que a gente vive, questões de indicadores voltados a medir atividade econômica, tá? Indicadores voltados a medir taxa de emprego, desemprego, são indicadores importantes que movimentam o mercado, além de questões particulares, tá? Particularidades do dólar, por exemplo, formação da PETAX, ajuste diário, são exemplos de motivadores, de drivers que movimentam o mercado de dólar, de mini dólar. Próxima pergunta: qual operacional ou operacionais se adapta melhor à característica do ativo? Como ele é um ativo cambial, a gente tem análise técnica, que é bastante utilizada, mas a gente tem em especial ali o tape reading. Por não ser um ativo tão especulativo, é um ativo cambial, é mais técnico, o tape reading ele é um grande diferencial de técnica, de operacional para quem quer operar dólar. Agora a gente vai para um segundo passo, que é entenda a dinâmica da movimentação dos preços, ou seja, entenda como o ativo se movimenta. Para isso, a gente vai falar aqui sobre liquidez e volatilidade, e eu quero te mostrar na prática como funciona. Vem aqui para a plataforma. Pessoal, vamos lá então. Aproveitar, continuar ali com o exemplo do mini dólar, vou utilizar ele inicialmente aqui, vou mostrar outros exemplos além do mini dólar, mas vamos lá, iniciando aqui pelo mini dólar, no conceito de liquidez, tá? Primeiro, importante, liquidez é a capacidade que tu tem de negociar um determinado ativo, tá? Se tem pessoas querendo negociar esse ativo, tá? Vamos supor que tu tenha uma casa de 500 mil reais ou 1 milhão de reais, não é tão simples vender essa casa, não é tão rápido. Então a liquidez para negociar uma casa de 500 mil, uma casa de 1 milhão de reais, não é do dia para a noite que tu vende uma casa nesses valores, tá? Portanto, casa especial em valores superiores a 500, 1 milhão de reais, tem baixa liquidez, tá? Então isso é importante. Liquidez é a capacidade do ativo ser negociado, existir ofertas para negociação, tá? E como é que a gente pode ver a questão da liquidez no mercado? A gente pode ver aqui pelo book, por exemplo. Aqui é o book do dólar cheio, tá? Eu até vou mudar aqui, vou pegar uma opção aqui da Petro. Olha só, ó, não tem muita liquidez. Vamos ver aqui, olha só, olha os buracos. Estão vendo? Estão notando aqui, pessoal? Quanto buraco. Então, se eu quiser vender, opa, tem gente querendo vender, só que para cá já não tem mais ninguém. Ó, para cá já, entende? Então tem buracos. Olha só o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico dessa opção. Olha só como o gráfico fica de uma opção, por exemplo, sem liquidez. Olha só, tá? Diferente, deixa eu voltar aqui do dólar, tá? WDOJ21. Então tem negociação, tem liquidez aqui, ó. WDOJ21, ó, tem negociação, tem liquidez. Vamos pegar o WIN, ó, WINJ21, opa, WINJ21, e aqui, ó, tem negociação, tem pessoas querendo negociar, tá? Olha aqui, ó, o WINJ21, vamos botar aqui também, tem negociação, entende? Isso é liquidez, tá? Um outro detalhe muito importante, você precisa conhecer a questão da dinâmica do preço em termos de valor. Ou seja, o índice aqui, ó, ele anda de 5 em 5 pontos. Então, olha aqui, vamos pegar como exemplo. 114.785, tá? Ele anda de 5 em 5, ó, 85, 90, 95, 800, 805, 810, 815. Então, é de 5 em 5. Tá? De 5 em 5 pontos. E cada ponto no índice vai equivaler aí a 0,25 centavos. Ou seja, cada tique aqui que ele tica, se ele sair do 0,85, né? do 785 para 780 ou para 790, ele vai ter uma oscilação de R$1, tá? Porque ele está andando 5 pontos. Tá? Então, um tique aqui
no mercado de mini índices equivale a 5 pontos. Cada ponto equivale a 0,2, ou seja, 20 centavos. Então, se ele anda 5 pontos, é R$1. Então, essa questão você precisa saber. Então, vamos pegar como exemplo aqui, ó. Olha só, cada tick aqui é R$1. Então, eu vendi no 750. Aqui no 745, ó, eu já ganhei R$1. Entende? Por quê? Porque cada ponto vale R$1 no índice, tá bom? Ele anda de 5 em 5, tá? Sendo que cada tick, né, no caso, cada tick vale R$1, ele anda de 5 em 5 pontos, cada ponto equivale a 0,20 centavos, tá bom? Então isso é muito importante saber. Vamos ver como é que é no dólar, tá? Vamos lá, WDO, deixa eu zerar essa posição, WDOJ21. Beleza, agora vamos voltar ao mini dólar, tá? Olha só, o mini dólar, vamos pegar aqui ó, o preço de cotação aqui, 5.550,5, tá? Ele anda de meio em meio ponto, tá? Então, ó, 5.550,5, 5.551, 5.551,5, 5.552. Então, o mini dólar ele anda de meio em meio ponto, tá? Então, um tick no mini dólar equivale a meio ponto. Então, um ponto no mini dólar equivale a 2 ticks, tá? Sendo que cada tick aqui, ou seja, cada meio ponto, tá? Equivale aqui a R$5 com um mini contrato, tá vendo? Vou botar um mini contrato aqui, ó, vou fazer uma venda aqui no 53, ó, vamos ver se pega ali. Botei uma venda ali no 53, vamos ver se pega. Opa, vamos baixar aqui para 52 então, ó, botei no 52, estou vendido ali no 52, olha só. Ó, cada tick, ou seja, cada meio ponto no dólar vale R$5 com um mini contrato. Então isso é muito importante você saber, tá? Conhecer em termos de valor, pontuação, valor por ponto, isso você precisa dominar no seu ativo, tá? Também é importante você se atentar à volatilidade do ativo. Como assim volatilidade do ativo, Isla? Se a gente pegar aqui o dólar, por exemplo, ele tem volatilidade, então deixa eu pegar num time frame maior, vou pegar no 15 minutos aqui. Olha só, olha no dia de hoje, o dólar abriu com gap de alta, o dia de ontem, no caso, abriu com gap de alta, caiu, olha só quantos pontos ele caiu, tá? Depois caiu, depois subiu um pouco, ó, subiu aqui, ó, vamos ver, ó, caiu mais ou menos uns 50 pontos, tá? Depois subiu aqui, ó, 17, 18, 20 pontos, depois caiu mais 40 pontos, subiu mais 20 e poucos pontos. Então, essa volatilidade no mercado, tá, que é a movimentação do preço, também precisa ser avaliada. Tá? Se você pegar um mercado muito volátil, ou seja, que os preços se movimentam muito rápido, você vai ter que ajustar isso ao seu operacional, tá bom? O risco talvez seja maior. Se você pegar um ativo com uma volatilidade pequena, tá? Ele vai ter muita pouca oscilação do preço. O preço vai andar muito pouco. É um exemplo do DI, tá? DI1, F23, tá? DI é juros, tá? Opa, digitei errado. DI1, F23. Aqui, ó, olha só como ele movimenta pouco. Ele movimenta, vamos pegar aqui no gráfico de 60 minutos. Olha só hoje, ó. Ele movimenta, só que olha só como ele movimenta pouco. Vou botar ele aqui no DOM. Tá? Existe liquidez, tá bom? É importante fazer essa distinção. Não necessariamente um ativo pouco volátil não tem liquidez. Tá? Uma coisa, eles têm relação, só que não necessariamente um é consequência do outro. Eles possuem relação. Tá? Então, um ativo com pouca liquidez na tela, ele pode ter muita volatilidade. Ou não. Tá? Um ativo com pouca volatilidade, tá? Pode ter muita ter pouca volatilidade justamente porque não tem negociação nenhuma, ou ter pouca volatilidade justamente porque tem muita negociação, né? Tem muitos players, aí o mercado fica travado, ele anda pouco, tem muita gente querendo comprar e vender ali, então como tem muitos lotes, tem muitos contratos, por exemplo, no caso do DI, fica
ele fica preso, né? Até porque DI é juro e a própria característica do DI, o juro, ele não oscila muito, né? Ele não fica mudando toda hora, né? Então é importante conhecer essas características, tá bom? Então, dito isso, a gente deu exemplo aqui para falar para você da importância de entender a liquidez em termos de ofertas, em termos de negociação, se o ativo ele é negociável, tem negociação, tem liquidez, como é que funciona em termos de valor, em termos de valor por ativo, o TIC do ativo, o preço do ativo, quanto vale o preço, o TIC de cada ativo, tá? Em termos de volatilidade, a movimentação, tá? Se tem muita, pouca movimentação, se o preço oscila bastante. Então são questões importantíssimas a avaliar, tá? Para escolher o ativo que você quer operar. Então assumir, por exemplo, vou operar DI, né? Decidir aqui, vou operar DI, não espere, né, fortes emoções, porque o DI ele tem vezes que ele oscila bastante, sim, mas ele, por característica, não é um ativo volátil, tá? Em contrapartida, se você decidir, eu quero operar mini índice, tá? Não espere um ativo paradinho, tranquilinho, né? O mini índice ele tem bastante volatilidade, ele oscila bastante, então é importante saber desses fatores, tá bom? Pessoal, então é isso. Se você curtiu esse vídeo, quero te convidar novamente, está oficializado o convite, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo e ative ali o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!